Voltamos à entrevista com o professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo, professor Marcel Olivier, falando sobre cortes no orçamento e o desenvolvimento da ciência e tecnologia, os cursos de mestrado e doutorado aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Professor, no final do último bloco eu fiz uma provocação falando sobre essa dependência, acho que um complexo de inferioridade que o brasileiro tem com relação à Europa, aos Estados Unidos, sempre usando como referência e de uma forma até assim de subestimar, né, uma baixa autoestima, né, da capacidade, né, de geração de ideias, não só de ideias, né, brasileiro a gente sabe que tem muitas ideias, mas fazer essas ideias evoluírem, virarem projetos e eles serem executados na prática como tecnologia de ponta. Vou citar só um exemplo rápido aqui. Na última visita que a presidente do Brasil fez aos Estados Unidos, ela andou num carro da Google, dirigido automaticamente. E aqui, há 3 anos atrás, uma equipe do Centro Tecnológico desenvolveu um carro semelhante, né? Sim. E que não foi alvo de tanta observação, né? Quer dizer, a Ana Maria Braga até usou ele no programa dela. Foi interessante, parece que foi feita uma viagem de Vitória a Guarapari. Sim. De Vitória a Guarapari? Vitória a Guarapari, sim. Um carro sem motorista. Sem motorista. Mas isso, vamos dizer, são tecnologias que estão mais aderentes com a sociedade. Ela consegue perceber mais esse desenvolvimento, né? Mas claro, é um grande exemplo, né? Não, excepcional. Exemplo, porque por que nós não demos a importância? Importante também lembrar que quando a gente fala em tecnologias, às vezes a gente sempre leva para o lado empresarial, industrial, porque são pontos importantes, mas a gente tem que lembrar das tecnologias sociais, né? E, coisas que nós temos muito importantes que desenvolvemos nas universidades e que também são professores, pesquisadores reconhecidos em diversos lugares do mundo, né? Em vários países importantes que investem bastante em tecnologia. Mas eu citaria a França, por exemplo. Nesse caso que você está falando, a França é um dos países do mundo que, em função do seu PIB, mais investe em tecnologia, né? É sabido isso. Então, eu quando estava fazendo doutorado, eu me lembro que nós trocávamos de residência nas férias para conhecer os outros países. Sim. E aconteceu um caso interessante que um amigo que estava na Alemanha, ele nos relatou, que ele ficou doente e foi para o hospital e aí quando ele foi tratado, o médico pediu para ele ir para casa novamente, foi dado alta, falou com ele, olha, você agora faz o seguinte, controla a sua temperatura e vai medindo, se ela alterar, tal, deu as recomendações. Mas no final falou com ele, passa na farmácia e compra um termômetro. Mas não compra qualquer termômetro, não. Aí pegou um termômetro e falou, compra esse aqui. Esse termômetro aqui é o melhor para esse caso. Tal. E ele, para surpresa, foi olhar o termômetro da caixa, made in Brasil, na Alemanha. Sim, pois é. Vem no exemplo que você está colocando para nós. Recentemente, nós estamos com alguns colegas que estão nos Estados Unidos desenvolvendo pós-doutorado, nas áreas de TI, inclusive, em Michigan, por exemplo, e tem nos relatado como que eles gostaram dos trabalhos, estão inserindo esses nossos pesquisadores, esses avanços que eles fazem. O pesquisador brasileiro, ele é muito criativo, ele é muito criativo, ele é muito dedicado. Basta dizer que os nossos bolsistas, quando vão para o exterior, eles são muito requisitados também. Lá no Centro Tecnológico, quase sempre a gente tem solicitação de colegas que estão no exterior, de outras universidades, que falam, Marcel, arruma para a gente um bolsista. Nós estamos precisando de alguém aqui que dedique, que goste de fazer. Os brasileiros são muito dedicados nesses trabalhos, quando eles se interessam por ele. Então, os pesquisadores brasileiros, apesar de toda a diversidade, eles são muito criativos. E até porque, no Brasil, nós não temos pesquisadores cientistas propriamente ditos exclusivamente nos institutos de pesquisa. Exemplo que temos nos Estados Unidos, França e outros países. Nós estamos dentro das universidades. Na realidade, nós estamos docentes
e cientistas. Não é? Acho que nós temos aí alguns poucos núcleos, e esses núcleos são super bem sucedidos, né? Fiocruz, a Embrapa, né? A Embrapa, espetáculo. O Fiocruz e a Embrapa, nós podemos dizer, a Embrapa com certeza é uma das melhores empresas de tecnologia dessa área no mundo. Há pouco tempo eu vi uma reportagem que eu fiquei impressionado, que os europeus vêm ao Brasil buscar bancos genéticos de animais que eles perderam há muitos anos, que nós temos, e que a origem é deles. Sim. Olha que coisa impressionante. É verdade. E que nós temos aqui no Brasil tecnologias na área de produção, você vê a nossa produção do etanol, que é estratégica para determinados momentos, a produtividade da cana de açúcar, você pega em Ribeirão Preto, no mundo, para você conseguir produzir cana da ordem de 30, 40 toneladas num hectare, com toda a tecnologia. Nós vamos em Ribeirão Preto, é 150, 200, chegando a 300, às vezes, toneladas por hectare. Quer dizer, uma produtividade altíssima, né? A florestal também, né? Florestal, árvores, né? Exatamente. No meio ambiente, aí, na parte de saneamento, sobretudo, eu acho que é um pouco também uma falta da inserção das instituições que fazem esse trabalho na sociedade. Vou te dar um exemplo. Nós não temos uma página da universidade nos jornais locais. Eu me recordo, vou voltar a Barcelona novamente, todos os dias eu lia a página, tinha lá um espaço da universidade que era feito um dia com um pesquisador, outro dia com outro pesquisador, outro dia com outro educador. Então, você tinha ali, a sociedade tinha informação do que estava sendo feito lá dentro da universidade. Nós não temos ainda uma inserção. A universidade, ela está no momento de mudar. Sim. Ela está nesse momento de fazer essa emancipação. Sim. Até financeiramente, eu diria, nós estamos falando de orçamento, mas alguém poderia pensar, mas qual seria a solução, então, nesse momento tão drástico? Qual seria? Eu vejo uma solução. Quando eu fui diretor do Centro Tecnológico, nós passamos por um momento parecido. Estava no poder um professor, Fernando Henrique Cardoso, e nós tivemos uma situação de ajuste muito drástico. Não é? Foi um momento em que foi um preço muito alto que a sociedade teve que pagar, mas necessário, na minha opinião, para poder voltar a ter controle da situação. Então, as universidades também tiveram cortes radicais. E o que aconteceu? O que aconteceu é que nós tivemos que buscar outras fontes. Algumas dessas fontes foram as parcerias, as inserções na sociedade. Por exemplo, eu no Centro Tecnológico, quando eu era diretor nesse momento do Centro Tecnológico, então vislumbrei que nós podemos ampliar nossas parcerias com aquela vocação que é natural do Centro Tecnológico, que seria buscar o setor produtivo industrial para parcerias. Sim. E mantivemos um orçamento durante praticamente os 4 anos que eu fui diretor, da ordem de 20 milhões de reais em 98, né? Com parcerias em investimentos, projetos de pesquisa, projetos de extensão, né? E muitos desses recursos eram aplicados, uma parte deles, inclusive, para desenvolver projetos de inserção social, de inclusão social. Tivemos um curso de eletricidade básica para pessoal de comunidades carentes, tivemos um curso de pedreiro, tivemos um curso, alguns outros cursos, né, na área de informática também, com parceria. E aí conseguimos fazer a manutenção desses projetos, não deixar esses projetos parar naquele momento. Depois, evidentemente, veio outra fase e a universidade focou mais em outros setores e, infelizmente, deixou adormecido essa vocação, não é? Que o Centro Tecnológico pode ser o grande alavancador disso. Para você ter uma ideia, Almir, de cada 100 reais que a gente busca de parceria com os outros setores, 13 ficam na universidade, para a administração dos departamentos, dos centros e da universidade como um todo, 13. Veja bem, hoje 20 milhões são muito tímidos, né? Estou falando de 98. Sim. Eu diria para você que hoje a gente partiria com no mínimo 100 milhões de reais em parceria se a gente voltasse mesmo o foco para esse segmento. Desses 100 milhões, 13% dá 13 milhões que nós podemos investir nas artes, nas culturas, nós podemos investir em projetos sociais importantes, ou seja, seria o tecnológico alavancando o social. Sim. A exemplo do que eu te mostrei, falei aqui agora mesmo com relação
a Universidade de Barcelona, a Universidade do Porto e outras, em vários lugares, né, do mundo. Isso aí. Bem, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos para o último bloco da nossa entrevista. Fique conosco, saber um pouco mais de ciência.